Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu me chamo Francis Alcântara e a aula de hoje vai ser sobre óptica geométrica. Francis, por que óptica geométrica? Pessoal, a gente vai explicar esse fenômeno luminoso com geometria e é por isso que a gente chama de óptica geométrica. Tudo bem? Primeiro conceito que eu quero que vocês entendam, tá? É o conceito de raio de luz, né? São linhas orientadas que a gente vai representar graficamente ali o que é a luz, tá? A direção e o sentido da luz, tá? A gente vai representar isso com linhas orientadas, retas, segmentos de retas, enfim. Feixe de luz é o conjunto dos raios de luz, tá? Para que você entenda. Os feixes de luz, eles podem ser convergentes, tá? Quando ele sai de vários pontos e está chegando num ponto em específico, um mesmo ponto comum. Ele pode ser divergente, quando ele está saindo de um ponto comum e está expandindo, tá? Isso aqui acontece, por exemplo, com a lanterna, né? Quando a gente ilumina lá a parede, a bola, né, de luz que aparece na parede é maior do que a bolinha da lanterna. Por quê? Porque a lanterna ela está fazendo com que esses raios eles saiam de maneira divergente, tudo bem? E aqui, feixe de luz paralelo, tá? A gente vai considerar um feixe de luz paralelo quando a distância entre o ponto luminoso e o ponto iluminado está muito longe. Por exemplo, Sol e Terra, né? A gente considera que os raios que vêm do Sol e iluminam a Terra, eles são paralelos, porque a gente está tão distante, né, que a gente acaba considerando que eles são paralelos. Tranquilo até aqui, pessoal? Visto isso, a gente vai falar sobre as fontes de luz. É o terceiro conceito que eu quero falar para você aqui nessa aula, tá? A fonte de luz eu vou separar ela no quesito natureza e dimensão, tá? A gente vai classificar ela nesses dois quesitos, tá? No primeiro, quanto à natureza dela, ela pode ser primária ou secundária. Então vai ficar assim, ó, por exemplo, a fonte primária são aquelas que emitem luz própria, tá? Por exemplo, o sol, o fogo, né? Por exemplo, ó, uma vela, né? Eu já vou causar polêmica aqui, uma vela, ela é fonte de luz secundária e primária. Por quê? A chama da vela, ela emite luz própria, tá? Então a chama da vela, ela é primária, mas o corpo da vela, a gente só enxerga o corpo da vela. Por quê? Porque a luz que a chama está emitindo está refletindo ali no corpo da vela, tá? E está vindo até o nosso olho. Por isso que a gente enxerga ali, por exemplo, a lua. A lua é uma fonte secundária. Quando você enxerga a lua lá bonitona, né, no céu, aquilo ali é fruto da iluminação do sol que está refletindo na lua e chegando até os nossos olhos. Tudo bem? E quanto à dimensão, né? Essa fonte de luz ela pode ser pontiforme, ela pode ser uma fonte pontual, ou ela pode ser extensa, tá? Tomem muito cuidado com isso aqui. Isso não quer dizer que eu estou me referindo ao tamanho da lâmpada, e sim com o que eu estou comparando, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma lâmpada tubular, e para mim, aqui, essa lâmpada tubular, ela faz toda a diferença, né? A dimensão dela faz toda a diferença. Então eu considero ela como uma fonte extensa, tudo bem? É uma lâmpada de 1 metro que está aqui acima de mim. Então, nessa distância que eu estou dela, opa, essa lâmpada aqui, ela é considerada uma fonte extensa, tudo bem? Agora, se ela estivesse muito distante, pode ver, um exemplo, o Sol. O Sol é muito grande, né? A dimensão do Sol é muito grande. Tá, mas o Sol está tão longe que quando a gente vai estudar esses fenômenos, a gente considera que o Sol é uma fonte pontual ou pontiforme, tudo bem? Então, se atentem a esse detalhe e a gente não está aqui se referindo ao tamanho do corpo, e sim ao que a gente está comparando, tá, pessoal? Fica ligado nisso. Agora aqui, né, eu vou falar de meios materiais. A gente tem o meio transparente, que é aquele que permite você enxergar completamente através dele. Por exemplo, aqui o vidro da lente da minha câmera. Tem um vidro aqui tapando a lente da minha câmera, né? Protegendo nesse caso. Mas você consegue me enxergar. Por quê? Porque esse vidro ele é transparente, tá? Todos os raios, ó, eles passam por ele sem sofrer alteração nenhuma, né? E o resultado é isso aqui, ó. Eu boto a minha xícarazinha aqui atrás desse vidro e você consegue enxergar ele perfeitamente. Tudo bem? Vidro de carro, por exemplo. O vidro de carro, ele é para ser transparente. Show de bola? Agora, translúcido, olha o que acontece. O raio entra aqui e ele começa a ficar meio bagunçado aqui, né?
E aí quando ele já sai meio irregular, tá? Devido a esses desvios que ele sofreu ali nesse vidro translúcido, tá? E aí o resultado que você vai ter é isso aqui, ó. Você vai enxergar a silhueta, né? Você às vezes tem até noção do que é, mas você não enxerga por completo, tudo bem? E aí, ó, um exemplo disso aqui são boxes, né? Boxe de blindex de banheiro público, né? Em casa a gente não liga muito para isso, mas em banheiro público, lá tem um blindex, e aí eles colocam aquela película para deixar ele translúcido. Você vê que tem uma pessoa ali dentro, mas você não consegue enxergar, né, nos detalhes. Show de bola? E o opaco, né? O opaco é aquele corpo que é aquele vidro, né? Vidro entre aspas, né? É aquele material que ele não deixa passar nenhum raio de luz, tá? O raio de luz bate aqui, ó, e é todo absorvido. Ou seja, se eu coloco a minha xícara lá atrás dele, ó, a gente não enxerga nada. Show de bola, pessoal? E agora vamos falar aí sobre fenômenos ópticos, tranquilo? O primeiro fenômeno que eu quero falar com vocês é o fenômeno da reflexão regular. Ele também pode ser chamado, pode aparecer aí, depender do livro, né? Que você está usando, de reflexão especular, tranquilo? Mas no geral, a maioria vai aparecer assim, ó, reflexão regular. O que acontece? A reflexão regular, como o próprio nome já sugere, ela é regular. Se o raio de luz incidiu aqui, ele vai refletir normal, né? Aí eu coloquei aqui o feixe paralelo incidindo ali nessa superfície plana, e aí ele também refletiu paralelamente, tranquilo? Reflexão difusa. A reflexão difusa, né, eu costumo dizer que é a mais importante, que é justamente o que permite a gente enxergar tudo o que a gente enxerga ao nosso redor. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeira, né, e eu só enxergo essa cadeira porque a luz bate nela de vários pontos distintos e ela também reflete luz de vários pontos distintos, né? Esses raios de luz de cada ponto desse chega até o meu olho e eu consigo enxergar essa figura tridimensional que é essa cadeira que está aqui na minha frente. Tranquilo? Então a reflexão difusa é aquela que difunde os raios, né? E os raios chegam até os nossos olhos, né? E a gente consegue enxergar esse objeto, né? Pessoas diferentes conseguem enxergar o mesmo objeto de ângulos diferentes através da reflexão difusa, tá? Nós vamos ter a refração. A refração é quando a luz ela incide numa certa superfície, né? E ela muda de meio. Por exemplo, ela sai da luz, do ar, perdão, para a água. Né? Ela está trocando de meio. Quando a luz muda de meio, mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. E aí ela sofre um desvio. Isso a gente chama de refração. Veja que ele incidiu aqui paralelo e ele continuou saindo paralelo, mesmo que ele já tivesse sofrido um desvio. Todos os raios sofreram o mesmo desvio. Então, ó, essa é a refração regular. Tranquilo, pessoal? Também vai ter a refração difusa, não é objeto de estudo aqui muito aprofundado, tá? Mas também tem a refração difusa. Essa luz ela muda de meio, mas ela muda já meio que embaralhando ali os raios luminosos. Tudo bem? E nós vamos ter a absorção da luz, que é quando a luz incide naquele meio, mas ele não troca de meio, tá? Ele permanece aqui, ele é absorvido, né? Todos esses raios de luz são absorvidos. Por exemplo, a camiseta preta, né? Na próxima parte da aula a gente vai falar sobre a absorção da luz, né? A camiseta preta, ela absorve todas as faixas de frequência, por isso que ela se apresenta preta, tranquilo? Tem também o fenômeno da dispersão. Esse eu vou falar numa aula específica para você não ficar com dúvida. Não sai daí que a gente vai para o próximo bloco da aula. E agora a gente vai falar o porquê da cor dos corpos, né? As luzes, né? A luz branca que a gente conhece, a luz que a gente conhece, ela se divide, né, nessas 7 frequências, nessas 7 camadas de luzes, né, que são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tranquilo? A luz branca ela se divide nessas 7 camadas de frequência. Tudo bem? Um corpo, né, ele vai apresentar a cor vermelha. Por quê? Porque essa luz branca incide nele e ele reflete apenas o raio nessa faixa de frequência aqui, que é o que se apresenta vermelho. Tudo bem? Então é por isso que um corpo
irá se apresentar, irá apresentar a cor vermelha, tá? O azul a mesma coisa, ele recebe essa luz branca e aí ele reflete apenas o azul. E é por isso que aquele corpo se apresenta de cor azul, porque o raio que está chegando até o seu olho é o raio na faixa de frequência azul. Tranquilo? O branco, né? A luz branca entra e o branco ele reflete todas as faixas de frequência, tá? Ele reflete essas 7 faixas de frequência. E aí você vai enxergar esse objeto na cor branca. E o preto, né? Ele absorve todas essas 7 camadas da luz branca, tudo bem? E aí, como ele absorve tudo, ele vai apresentar a cor preta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpa, né? Demorou um pouquinho mais essa aula, mas alguns conceitos que eu precisava falar para vocês aqui, tudo bem? E até a nossa próxima aula.